Boa noite, meus irmãos, você que também está aí no vídeo, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amados, hoje nós vamos meditar no texto sagrado que está no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 22 ao versículo 26. Marcos, capítulo 8, versículo 22 ao versículo 26. Esperar, fique à vontade, irmãos. Marcos, capítulo 8, 22 ao 26. Diz aqui o texto: Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhes as mãos, perguntou: Você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: Vejo pessoas, mas elas parecem que andam. Vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. Até aí, irmãos, oremos. Santo Pai, querido Deus, mais uma noite eu peço tomar a minha vida em tuas mãos, o meu intelecto, os meus sentimentos e tudo que venha a ser proferido aqui nesta noite, venha do teu coração, Senhor, para os nossos corações. Pai querido, encha-nos com a tua graça, do teu Espírito, e ilumina, Pai, as nossas mentes, para que possamos compreender aquilo que o Senhor quer ministrar a cada um de nós. Que essa palavra, Senhor, encontre um terreno fértil em nossos corações e venha frutificar, para que possamos também abençoar outras pessoas através dessa mesma palavra. Pai querido, clamamos a Ti e Te pedimos pelos nossos irmãos que estão no Brasil e no mundo afora pregando o Teu Santo Evangelho. Que o Senhor continue sustentando com as Tuas mãos poderosas. E que, Pai, que cada um de seus filhos, Pai, continue ali direcionado pelo Teu Espírito. É o que nós Te pedimos em nome do Seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Todos digam amém? Amém, graças a Deus. Bom, amados, os evangelhos registram cerca de 40 milagres realizados por Cristo. Destes, Marcos registrou 18. E desses 18, apenas 2 lhes são peculiares: este e o da cura do surdo e mudo. Esse registro segue uma narrativa de sequências que revelam a ignorância dos fariseus, saduceus e dos discípulos acerca da identidade e missão de Jesus. Esta narrativa da cura do cego em Betsaida ilustra a percepção espiritual dos contemporâneos de Cristo e de muitos ainda hoje. Amados, só para fazermos aqui uma retrospectiva do que estava acontecendo, Jesus já tinha ali feito a segunda multiplicação de pães e peixes, e quando eles estão aí voltando, Jesus pergunta para eles: olha, vocês trouxeram pães? Aí eles falaram aqui, se você for ver aqui no capítulo 8, no início, eles vão falar assim: não nos restou nenhum, a não ser um. Aí Jesus fala para ele: olha, cuidado com o fermento dos fariseus. Ou seja, Deus estava mostrando para eles que eles não deviam se contaminar com o fermento dos fariseus, que as coisas desse mundo não deviam tirar a atenção deles. E eles estavam ali, depois eles conversando entre si, falando assim: poxa, ele está trocando miúdos, Será que ele está reclamando porque a gente não tem pão? Jesus, ouvindo isso, diz a palavra que ele começou a replicar e diz o seguinte: ele fala o seguinte: olha, vocês não estavam comigo quando eu multipliquei os pães para 5.000 pessoas? Eles sim. E quantos cestos sobraram? Eles 12. E outrora vocês também não estavam comigo quando eu multipliquei
para 4.000 pessoas, os pães? Sim, estávamos. E quantos cestos sobraram? Eles disseram, 7. E não entendes? Jesus estava perguntando. Amados, Jesus é o pão. Ele é a nossa suficiência. Se Jesus está no barco, seja em que momento venhamos estar, Ele supre qualquer necessidade. Aqui eles estavam falando de alimento, mas eu estou falando de qualquer necessidade que Ele supre. Quando Jesus muitas das vezes nos direciona em umas tempestades da vida, que muitas das vezes nós não entendemos, mas o importante é que Ele está no barco da nossa vida, é que Ele que está conduzindo todas as coisas. E o grande problema é que as circunstâncias, as coisas desse mundo, tentam cegar os nossos olhos para a presença do Divino Senhor conosco. Tentam cegar os nossos olhos de que o Espírito do Deus Todo-Poderoso habita dentro de cada um de nós. E nós começamos, as pessoas começam a ver como se fossem coisas muito turvas, não entendendo nada do que está acontecendo. Aqui, quando Jesus chega em Betsaida e trouxeram o cego diante dele, olha o que diz aqui no versículo 22. Então chegaram em Betsaida e lhe trouxeram o cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Amados, a visão estava obscurecida. Esse homem não entendia, ele não via nada. É dito a respeito do indivíduo trazido a Jesus que ele estava completamente cego. Ele não possuía nenhuma luz, claridade, visão. Ele estava totalmente ali dependente de outros. Ele não se sentia muito seguro. Os fariseus, os saduceus, a multidão não possuíam visão alguma da pessoa de Cristo. Eles estavam cegos para quem era Jesus. Outrora o chamaram até de Beelzebul, onde Jesus diz: como pode um reino dividido subsistir? Isso até nos mostra, né, irmãos, que até os demônios sabem a importância da unidade. Quais as consequências, irmãos, de não possuir uma visão espiritual? Em primeiro lugar, quem não possui uma visão espiritual plena precisa ser guiado pelos outros. Não tem como alguém que não tem nenhuma visão estar num lugar desconhecido. Às vezes em casa, o cego já, a pessoa deficiente visual, já decorou a casa, sabe onde é o banheiro, sabe onde é a cozinha, e vai ali tateando ou batendo com a bengala, vai chegar naquele local. Agora na rua, já aconteceu comigo algumas vezes, aqui no bairro mesmo, tem um rapaz que tem deficiência visual e atravessar ali, de frente onde eu moro ali, ele estava indo no Zangão ali, e o rapaz lá esperando, e o carro para cá, bicicleta para lá. Eu falei, meu Deus, eu atravessei a rua para o outro lado, fui lá, ajudei ele a atravessar. Mas naquele momento ele estava confiando a vida dele à minha pessoa. E quando nós não temos uma visão espiritual límpida, nós estamos, muitas das vezes, as pessoas estão se deixando levar por qualquer coisa. Por isso a importância, irmãos, de estarmos pregando a palavra de Deus. Quais são os guias que têm conduzido as pessoas que não estão cegas, espiritualmente falando, tá? Então, aquele que está com a sua visão turva, está com a sua visão totalmente cega, são guiados por outras pessoas. E nem sempre encontram pessoas de Deus. Em segundo lugar, quem não possui uma visão espiritual conduz pela sensação e não pela razão. Versículo 23, olha o que diz aqui.
Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem, e impondo-lhe as mãos, perguntou: você vê alguma coisa? Todo cego precisa substituir a visão pelo tato. Jesus tomou ele pelas mãos. Ainda bem que foi Jesus. Em terceiro lugar, quem não possui, quem não busca a Deus, quem não possui essa visão espiritual, vive limitado a um lugar, a uma aldeia. Era o caso deste cego. Se ele não tem uma pessoa que pegue ele, leve ele para outro lugar, ele vai continuar limitado ali. Ele fecha. Irmãos, é como se a aldeia fosse a nossa mente. Nós não conseguimos, se nós não buscarmos mais de Deus, nós começamos a não avançar no reino espiritual. Nós começamos a ficar limitados. E nós precisamos, através da palavra, enxergar mais de Jesus. E às vezes os caminhos para a cura não é muito fácil. Nós vemos aqui que Jesus cuspiu o poder do homem. Aquele não poderia ter falado para ele: que isso? Né? Mas ele não. Os limites de quem não vive buscando o espiritual, irmãos, são pequenos, são curtíssimos. Em quarto lugar, quem não possui uma visão espiritual não consegue erguer os olhos e só enxerga coisas de baixo para cima. É aquele sentimento: coitado de mim, não dá nada errado na minha vida, nada dá certo, tudo que eu faço é um problema. Isso é porque a pessoa não está olhando para quem deveria olhar. E aí começa a achar que tudo na vida é gigante demais para alcançar ou para conquistar, ou que Deus não está movendo em seu favor. Olha o que diz aqui no versículo 24 do capítulo 8. Jesus, no versículo 23, Jesus olhava para fora, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, então cuspiu nos olhos do homem, impondo-lhes a mão, perguntou: você vê alguma coisa? Versículo 24. O homem, recuperando a visão, respondeu: vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Amados, após o primeiro toque de Jesus, aquele homem deixou de ser cego, mas não via ainda com perfeição. Os discípulos começaram a entender quem era Jesus, mas ainda não entendiam a sua missão. Queridos, andar com Deus, eu tenho sempre falado aqui, não é fácil. Quem falou para você é fácil, é mentira. Você que está em casa, andar com Deus não é fácil. Jesus, ele fala, já falei muitas vezes aqui na igreja: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar nós mesmos é fácil, irmãos? Não. Aí ele continua falando: tome a sua cruz. Opa, tem uma cruz. Será que levar a cruz é fácil? Não. E ele diz o quê? Siga-me. Ou seja, ele nos dá, ele nos capacita a passar por isso tudo. Ele nos dá força para ir até o final deste caminho que leva à vida eterna. Então, o Senhor, quando nós entendemos isso, mas tem muitas pessoas que não entendem. Tem pessoas que se achegam a Jesus e estão como esse cego, olhando tudo de uma forma gigante. Tudo para ela é difícil. Ou para ele é difícil. Amados, aí entra o que nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Entra a igreja, entra a irmandade. Desiste não, meu irmão, desiste não, minha irmã. Vamos em frente.
Jesus está contigo, Ele pode mudar a circunstância da sua vida. Porque a pessoa precisa entender qual é a verdadeira missão de Jesus. E às vezes no primeiro toque ainda não entendeu. Marcos 8, versículo 29, diz o seguinte: então Jesus perguntou: e vocês quem dizem que eu sou? Respondendo Pedro lhe disse: o Senhor é o Cristo. Ele era o Cristo, é o Cristo. Lá em João capítulo 6, versículos 68 e 69, diz assim o texto: Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é Santo de Deus. Há pessoas que possuem uma visão espiritual clara e completa, o que é pior muitas das vezes do que ser completamente cego. Ver tortuosamente é mais perigoso do que não ver nada. Porque quando nós não vemos, se nós estamos, igual o rapaz que eu dei o exemplo aqui, se ele está totalmente cego, ele vai confiar naquele que está atravessando. Mas se ele está vendo tudo tortuoso, você imagina, ele está vendo gigante, pessoas como árvores. Isso causa o quê? Pavor, não é? Pavor. E aí a pessoa começa a travar, não anda. O primeiro toque é de uma visão tortuosa. Ele via homens como árvores. Mas segundo, porque ele deveria parar e pensar: homens andar como árvores? Homens do tamanho de árvores? Então, amados, a cegueira espiritual, ela deixa a nossa mente obscura. Ela não nos dá clareza. E aí, muitas das vezes, o que você está passando é desse tamanho. Se torna um gigante. Ou muitas das vezes começamos a enxergar e achar que aquele gigante é maior do que o nosso Deus. Não tem nada maior do que o nosso Deus. Em momento nenhum, continue buscando. Se sua visão está turva, busca a Deus de todo o teu coração. Marcos aqui ele fala também de uma visão espiritual plena. Marcos capítulo 8, versículo 25, ele diz o seguinte: então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido, distinguia tudo de modo perfeito. Só mais à frente os discípulos passaram a entender a pessoa e a missão do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele veio para se entregar. Ele veio pagar o preço que nós devíamos a Deus Pai. Ele foi propício a cada um de nós. Mas nós temos que andar, irmãos, sempre alertas. Porque o fermento dos fariseus, ele tenta nos cegar. O fermento dos fariseus tenta colocar bebida em nossos olhos. Por isso o alerta do nosso mestre. Ele fala aqui, no versículo aqui no capítulo 14, ele fala: ora, os discípulos se esqueceram de levar o pão, e no barco não tinham consigo senão só pão. Jesus, verso 15, Jesus nos preveniu dizendo: fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Cuidado
fariseus andam dizendo. Cuidado com as coisas que muitas das vezes, irmãos, ouvimos na internet. Cuidado. Botem a sua Bíblia do lado. Vê se está batendo com as Escrituras. Por isso que nós temos que ter uma visão ampla. Por isso a necessidade de estudarmos cada vez mais a palavra de Deus. Não podemos ter uma visão turva de quem é o nosso mestre. Mas nós temos que ter uma visão clara. Para quê? Para nós pegarmos as pessoas aí fora que têm a visão turva. Ou aqueles que não têm visão nenhuma. Que o Espírito Santo venha usar as nossas vidas para esclarecer a vida dessas pessoas. Para que eles venham entender quem é Jesus Cristo. Como eu falei aqui no batismo do nosso irmão Gabriel. E aí uma pessoa... E ali não imaginava que aquela pessoa parou ali só para ouvir a mensagem. Quem parou aquela mulher ali? Foi o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo. E mensagem de batismo nunca é como essas mensagens aí, né? Que enche o ego do homem, né? Nunca é, porque a mensagem de batismo fala sobre o quê? Arrependimento. Que é o momento, a pessoa se arrependeu, reconheceu que precisa de Jesus. Então não é uma mensagem assim que desperta o interesse de muitos, mas desperta o interesse daqueles a quem Jesus está falando. Desperta interesse naqueles a quem Jesus está plantando a semente. Irmãos, tenham paciência com aqueles que têm visão turva de Deus. Tenham paciência com aqueles que não têm visão nenhuma de quem é Jesus Cristo. Porque Jesus quer usar a sua vida. Ele quer usar as nossas vidas para curar esses cegos espiritualmente falando. E muitas das vezes não é fácil. Não é fácil. Se nós lembrarmos essa cidade aqui, Betsaida, foi uma cidade onde Jesus realizou muitos milagres. Betsaida e Corazim. E lá na frente tem um lamento, ou uma profecia do nosso Senhor, onde ele diz assim: ai de ti, Betsaida, Corazim, se tivesse feito milagres em outros lugares, como fiz aí nestes lugares, já teriam se convertido. Por isso, vossas cidades serão destruídas e jamais será erguida. E pouco tempo atrás eu vi num canal na internet que até hoje Betsaida e Corazim está destruída. Não ergueram Betsaida e Corazim. Está lá destruída. Jesus, irmãos, é a verdade, é a vida. Ele está nesse momento, ele fala através de seus filhos, através da sua palavra. Muitas das vezes você está em um vídeo ouvindo, e ele muitas das vezes te plantou aí para você ouvir essa mensagem e fazer como esse cego. E às vezes você pode estar até sentindo incomodado com o que eu estou falando. Mas eu acho que esse cego aqui deve ter sentido um pouquinho incômodo quando Jesus cuspiu em seus olhos. Alguém cuspir no olho de alguém não é algo agradável, irmãos? Não, né? Mas o que esse cego tinha ali no coração dele de bom é que ele queria ser curado. E depois quando Jesus cuspiu, pergunta: e aí, agora o que vê? Estou vendo gigante. Está tudo complicado, estou com medo. Poderia ter esse sentimento, né? De ele estar com medo. Está vendo uma pessoa como gigante. Mas Jesus não parou por aí. Jesus continuou o processo com ele.
Amados, a plena visão espiritual, ela é gradativa. Por isso, a necessidade de estarmos na igreja. Por isso, a necessidade de pregarmos o Evangelho. Por isso, a necessidade dessas portas abertas. Por isso, a necessidade de você estar aí ouvindo a palavra. Para que você venha crescer espiritualmente, que você venha entender a verdade do reino de Deus. Porque há muito fermento de fariseu aí fora, que diz que é vida, mas está caminhando, levando muitos para a morte. O apóstolo Pedro diz em sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 18, ele fala o seguinte: pelo contrário, começam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Ele fala aqui, pelo contrário, cresçam na graça. Ele não diz assim, pelo contrário, vocês já estão crescidos na graça. Não, é um processo. Cresçam na graça, nós vamos estar caminhando com Deus. Deus vai nos moldando dia após dia, vai forjando a cada um de nós dia após dia. É um crescimento. Aquele que diz assim, eu já sei tudo. Amados, nas maiorias de cursos, de treinamentos de líder, falando da questão eclesiástica, eles dizem o seguinte: quando alguém fala para você, já sei tudo, entra como se uma pessoa que não é ensinável. É uma pessoa que não tem como você ensinar, porque se a pessoa parte do princípio e fala para você assim, eu já sei tudo, o que tu tem para passar para ela então? E na verdade não sabe de nada, ela não sabe o que você vai falar, mas a pessoa já fala para você que já sabe, já sei de tudo. Então se torna uma pessoa que não é ensinável. Agora, quando a pessoa fala assim, eis-me aqui, vamos lá, quero aprender, o que isso diz? Irmãos, é crescer na graça, é crescer no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós nunca chegaremos, a não ser lá no céu, isso aí é outra história, mas é um crescimento, essa vida nossa que é um crescimento. Pedro diz também, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2, diz assim, que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Que essa graça e que essa paz venham ser multiplicadas. É um caminho. No conhecimento, ou seja, temos que buscar esse conhecimento. De quem? De Deus e de Jesus. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo, são vencidos. O último estado se torna pior do que o primeiro. O que ele está dizendo? Quando o crente se deixa contaminar pelo fermento dos fariseus, ele começa a sair dos caminhos do Senhor. Ir à igreja não é tão mais importante assim. A comunhão dos santos não é mais importante assim. Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Tem muitos que têm um papinho aí fora na internet, principalmente esse pessoal desigrejado, diz o seguinte: eu sou igreja. O Espírito Santo habita em mim, eu sou igreja. Estou precisando ler a Bíblia, porque você não é igreja. Você é habitação. Igreja, o nome igreja vem da palavra eclésia, que quer dizer a assembleia dos santos. Como é que você é uma assembleia se você está sozinho na sua casa? Mesmo que tenha 2 ou 3, uma igreja é uma instituição. Uma eclésia é uma instituição, onde Deus separou e criou para que nós estivéssemos juntos, para congregarmos juntos. Agora você imagina lá no céu, esse cidadão falando, eu sou eclésia. Você vai ficar lá sozinho no céu? Deus vai fazer só um lugar só para você, sozinho. Não quero ver os meus irmãos, porque eu quero viver sozinho no céu. Irmão, não é isso. Não é isso.
Eu falei ontem, no batismo do Gabriel, eu falei o seguinte, que eu li um texto de um escritor anônimo e cristão, onde ele dizia, ele comparava, fazia uma comparação bem interessante, mostrando que, comparando com que esse período que nós vivemos aqui neste mundo, é o deserto, onde o Senhor provê comida, maná cai do céu, água, brota da rocha, milagres, né? A nuvem que nos protege do sol, a coluna de fogo que aquece a noite. Então Deus vai conduzindo as nossas vidas, se necessário abrir os mares vermelhos, os rios Jordões da vida. Mas vai chegar um momento onde nós vamos entrar na nossa Canaã celestial. E nós vamos entrar como um povo, como igreja, não é como indivíduo. A salvação é individual, amém. Mas você não vai viver nos céus individualmente. O Senhor instituiu a igreja para que nós viéssemos estar juntos, já preparando esse momento de nos fortalecermos uns aos outros, de participarmos em memória do corpo de Cristo. Não tem como fazer isso sozinho. Então, cuidado com esse fermento dos fariseus, irmãos. Cuidado porque cega. A visão espiritual plena, ela tem 3 características. A primeira é uma visão firme. Aqui no versículo 25, diz o seguinte: olhando firmemente. Quando Jesus curou aquele homem viu perfeitamente, ele olhou firmemente para quem, irmãos? Quem estava diante daquele cego, irmãos? Jesus. A nossa visão, irmãos, tem que estar em Cristo Jesus firmemente. Livro aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2, diz o seguinte: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Olhando para o autor e consumador da nossa fé. É o primeiro passo. A nossa vida, irmãos, quem tem que dar a ênfase, quem tem que dar a direção é Jesus. É a palavra de Deus. Porque quando nós olhamos para o Senhor e somente para Ele, não nos deixamos contaminar pelas coisas desse mundo, pelos fermentos dos fariseus. Queridos, nós partimos para uma segunda etapa dessa visão. Aquele cego começou, depois de olhar, abrir os olhos, ele olhou para Jesus firmemente, ele começou a enxergar também de longe. E aí nós entendemos aqui, como diz também o escritor aos Hebreus, quando nós começamos a enxergar de longe, entendemos o plano, o qual Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se incomodar com a vergonha. Os nossos olhos, irmãos, têm que estar em Jesus, que nós caminhamos olhando mais para longe, para o reino espiritual. Terceiro e último, ele via distante. E agora está sentado à direita do
trono de Deus. Jesus, ele passou pela morte, ele se entregou por nós, e cada um de nós, assim como o Senhor, nos céus temos uma recompensa, temos um galardão, e esse galardão é mais importante, irmãos, do que qualquer coisa que você venha ter nesse mundo. Por isso que Jesus fala que nós devemos ajuntar tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não corroem. É enxergar distante. Você está enxergando mais do que longe agora. Você está enxergando distante. Você sabe que um momento nós estaremos com Ele. E Jesus estaria sentado à direita do Pai. Continue, irmãos, a conduzir os servos que o Senhor coloca no seu caminho. Continue trazendo a eles a pessoa de Cristo Jesus. Quando Jesus tocar nos olhos desses servos, despertarem a eles, não desistam. Continue conduzindo-os, até eles abrirem os olhos e verem firmemente a Cristo. Firmemente a Cristo. E mesmo assim, quando isso acontecer, não desista. Continue até eles conseguirem enxergar a distância. O que importa é o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas o Senhor acrescenta nessas vidas. É uma promessa de Jesus. E Ele cumpre. Ele cumpre suas promessas. A restauração da plena visão espiritual se processa gradativamente. Assim, primeiro, é preciso se aproximar de Jesus. Segundo, é necessário sair da limitada aldeia em que vivemos e jamais voltar a ela, ou seja, renovar a nossa mente através da palavra de Deus. Sair da pequena aldeia que esse mundo criou em nossas mentes, outrora, né? Hoje, em nome de Jesus aqui, plenos na visão do Senhor, amém, irmãos? Mas nós temos que sair das limitações que esse mundo tenta nos impor. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz o seguinte: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Nós fomos transformados, renovados, e o Senhor nos chama para renovar esse mundo por essa renovação aqui, ó, que transformou a nossa mente. E que nós vamos experimentar a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. E, último, deixe o Senhor tocar na sua vida, quantas vezes for necessário. Tenha em seu coração, em sua mente, nós temos que ter, irmãos, que assim como o Senhor fala em Jeremias 18, do versículo 4 ao 6, ele chama o profeta e fala dessa casa do olheiro. Versículo 4, ele diz: como o vaso que o olheiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse olheiro? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do olheiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Podemos botar aqui, ó povo de Deus. Amados, assim como o céu, assim como o vaso, que nós venhamos ser maleáveis nas mãos do Senhor.
Sabe, deixa Ele conduzir a tua vida. Faça aquilo que Deus está mandando você fazer. Se você tem convicção do que Deus tem ministrado ao teu coração, se está turvo ainda, se está vendo gigante, vamos orar, vamos continuar buscando. Se tem alguém perto de você que está cego espiritualmente, continue chamando essa pessoa. Vamos à igreja. Olha, eu tenho uma palavra para você. Peça a Deus uma palavra para dar a essa pessoa. Senhor, fala no meu coração. Me dá uma palavra para eu dar a essa pessoa. E com amor, com carinho, você expressa o que Deus já lhe colocou no seu coração. Às vezes uma mensagem que você ouviu. Seja maleáveis, que venhamos sermos sempre maleáveis nas mãos do Senhor. O processo aqui do oleiro com barro, doloroso, né? Se eu amasse o barro, né? E faz, e que às vezes a gente quebra, mas nós quebramos no lugar correto, irmãos. É nas mãos do oleiro, é nas mãos do Senhor. Ele nos refaz, Ele nos coloca de pé. Ele nos faz prosseguir. A cada um de nós. Continue buscando a Deus de todo o seu coração. Continue olhando somente para Jesus. Deixa as coisas desse mundo de lado. Porque as pessoas desse mundo só querem te afastar do Senhor. Busca a Deus de todo o teu coração. Porque você vai enxergar o reino de Deus mais claramente. A cada momento, a cada busca, a cada envolvimento seu com a Bíblia, com a palavra de Deus, com a igreja, sendo o canal de Deus para a vida de outra pessoa. A cada um desses momentos, você vai começar a cada vez mais aprender e ver o reino de Deus de uma forma diferente. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos orar aqui para encerrarmos aqui o vídeo. E logo depois vamos estar nos preparando para a ceia. Senhor Deus, Pai querido e amado, glorificado é o teu santo nome. Senhor Deus, tenhas misericórdia de nós. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas fraquezas. Dá-nos força, Senhor, para todo momento estarmos olhando firmemente para o Senhor. Firmemente para ti, Senhor. Que os nossos olhos não vão para a direita e nem para a esquerda, mas que fiquem firmes no autor e consumador da nossa fé, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a conduzir outros que estão completamente cegos, longe do teu caminho, à sua presença. Usa as nossas vidas, Senhor. Eis-nos aqui, Pai querido e amado. Coloca nos lábios de cada um de nós, de cada um dos meus irmãos, aquilo que devem falar para essas pessoas, que o Senhor vai encaminhar a vida de cada um deles. Seja onde for. Que venhamos a todo momento falar do teu amor, levar a verdadeira luz às pessoas que estão na escuridão, ou que estão com seus olhos turvos, feridos pelo caminho, machucados, e que não estão enxergando, Senhor, perfeitamente a tua vontade, o teu reino. Eis-nos aqui, Pai. Ajuda-nos a continuar sendo canais do teu fluir. Que o Senhor continue tendo misericórdia de cada um de nós, de cada um dos meus irmãos que estão aqui, daqueles que estão aí no vídeo. Que o Senhor venha abençoar a vida dos seus filhos, nos fazendo a todo momento ter a visão plena do teu reino. É o que nós te pedimos como igreja, em nome de Jesus. Todos digam amém? Amém, graças a Deus. Que Deus abençoe você que está no vídeo. Uma ótima semana para você, em nome de Jesus.